Qual é o custo da corrupção no Brasil, no seu estado ou na sua cidade? A Prefeitura de São Paulo, que passou nos anos recentes por uma sucessão de escândalos, acaba de divulgar um estudo que se chama, na verdade, o Balanço do Primeiro Ano de Atuação, Ações e Resultados da Controladoria Geral do Município. O Controlador Geral do Município, Mário Vinícius Spinelli, está conosco. Doutor, seja bem-vindo. Um prazer. Qual é o custo da corrupção, na sua opinião? É um custo enorme, sem dúvida, mas muito difícil de se obter, porque a corrupção, além do desvio imediato dos recursos públicos, ela tem prejuízos secundários que são muito grandes, muito danosos para o Estado. Um ambiente de corrupção é um ambiente marcado pela desconfiança. Quando se há a corrupção de forma disseminada, novas regras são criadas, o Estado ainda fica mais ineficiente, mais burocrático. Então tem um custo secundário que é enorme para o Estado. Eu vou me ater aqui, se o senhor me permita, usar um trecho da sua apresentação nesse estudo, que está logo na primeira página, que o senhor diz aqui: de acordo com uma pesquisa, Retratos da Sociedade Brasileira, Problemas e Prioridades do Brasil para 2014, que foi realizada pelo IBOPE, a corrupção é um dos 5 principais problemas a serem combatidos no Brasil. Bom, esse é um fato, a percepção de que a corrupção no país existe pela população, mas também há em algum momento um certo acomodamento. As pessoas acham que isso é natural. Por que o senhor acha que tem essa ideia de que, não, no Brasil é assim mesmo, isso não vai mudar? Eu entendo que é um discurso vazio, Piotr. Essa coisa que nós escutamos com muita frequência de que a corrupção decorre da cultura do brasileiro, a nossa forma, nós viemos de um Estado patrimonialista, onde o público sempre se confundiu com o privado. Evidentemente que isso contribui, mas não é apenas isso. E aí nós temos que olhar para os países que caminharam muito bem na luta contra a corrupção. E nós vamos verificar que é necessário, sim, uma mudança cultural, uma mudança do que as pessoas, com relação à tolerância à corrupção, mas é fundamental também uma mudança institucional. Nós temos que ter regras, nós temos que ter uma legislação que permita, de fato, reduzir a impunidade no país. Nós temos que ter instituições que estejam, de fato, aptas a combater, a prevenir e combater o fenômeno. Quer dizer, não está no DNA do brasileiro a lógica da corrupção? Eu acho que contribui essa questão, essa confusão entre público e privado que marcou a nossa história, o fato de nós termos um Estado forte antes mesmo que a sociedade estivesse estruturada, isso tudo contribui, mas não é apenas isso. Se fosse assim, nós teríamos que assumir que vamos ter que conviver com a corrupção até o fim dos nossos dias. Eu não posso crer que isso seja verdade. Eu acho que o país, talvez na última década, tenha avançado bastante na luta contra a corrupção. É evidente que ainda há muito o que fazer, ainda há uma sensação de impunidade muito grande. Nós temos uma série de medidas que precisam ser adotadas, e aí eu chamaria a atenção, talvez a mais efetiva seja a redução do rito processual no Brasil. No Brasil, os crimes de corrupção demoram décadas para serem julgados, não dá para esperar 10, 15 anos para condenar uma pessoa por um crime tão severo, tão danoso à sociedade como é o crime de corrupção. Então nós temos que reformular essa legislação processual de forma que um crime como esse seja punido num tempo razoável. O senhor acha que... De onde vem essa percepção de que o crime de corrupção, as pessoas conseguem conviver com corruptos, mas, claro, elas rejeitam o marginal, o assassino que mata alguém? Mas a corrupção desviada da saúde, por exemplo, mata muito mais pessoas do que... E eu não estou querendo diminuir o crime do assassino. Apenas que aquele é direto e o outro é indireto, mas o número do indireto acaba sendo maior. Essa percepção de que o corrupto pode ser meu amigo, mas ele só desviou, ele só fez o que todo mundo faz. Isso vem da cultura ou vem da facilidade que o Estado brasileiro oferece para que haja desvio de recursos? Eu acho que das duas coisas. Vem da cultura, porque evidentemente que é preciso uma mudança cultural no país, os pais têm que discutir em casa com os seus filhos questões éticas. Há um centro da Universidade Federal de Minas Gerais, ligado ao Departamento de Ciência Política, que faz uma pesquisa periodicamente muito interessante, que é como o brasileiro enxerga a corrupção. E aí nós vamos ver que práticas que são extremamente danosas ao Estado são toleradas. Coisas do tipo, eu não considero corrupção sonegar algum imposto quando esse imposto é caro demais. Eu não considero... 1 em cada 4 brasileiros acha que dar propina para um guarda para não ser multado não é corrupção. Então, é evidente que essa visão distorcida contribui, mas também contribui um Estado que não tem condições de combater adequadamente o fenômeno. Um Estado que não consegue penalizar
o corrupto. E aí sim nós precisamos de uma mudança institucional para que isso não possa vir a ocorrer. Eu tenho números aqui desse primeiro balanço que foi apresentado em maio, até porque foi maio que se completou um ano da criação da Controladoria. Isso. Que o senhor, inclusive, o senhor é um funcionário de carreira do Estado brasileiro, né? Eu sou do governo federal. Do governo federal. Do governo federal. E o senhor veio exatamente para a Controladoria. Exatamente. A Controladoria foi criada no início do governo do prefeito Fernando Haddad. Ele me convidou, eu sou um servidor, um auditor federal da Controladoria Geral da União, e o prefeito me convidou para estruturar a controladoria do município. Eu até então estava ocupando o cargo de secretário de prevenção da corrupção na CGU e vinha ao município para montar essa estrutura de combate à corrupção. E é uma coisa impressionante, uma coisa que me chamou muita atenção, porque se nós pensarmos na maior cidade do país, passados 25 anos da nossa Constituição Federal, essa cidade não tinha uma estrutura adequada de controle interno. Mas teve uma série de sucessão de escândalos de corrupção. Sem dúvida. Uma coisa está muito conectada à outra. A ausência de uma permitiu a outra. Evidentemente. Uma pesquisa também, eu gosto sempre de citar números, uma pesquisa recente da União Europeia apontou que a principal causa para a corrupção, isso na Europa, é a ausência de controles internos adequados, principalmente nos governos locais, principalmente nas prefeituras, nos municípios e nos estados. O senhor tem completa independência para trabalhar? Sim, uma das coisas que quando o prefeito me fez o convite, e ele deixou isso muito claro, falou, olha, você vem com carta branca para atuar. Nós vamos deixar para a cidade um legado de ética. E é isso que nós temos feito. Tanto é verdade que a nossa postura nesse primeiro ano foi atuar de forma totalmente independente e parcial. Um escândalo que talvez tenha sido, ficou mais conhecido, que foi o escândalo da máfia dos fiscais do ISS. Nós atuamos de forma totalmente independente e, inclusive, instaurando sindicâncias com relação a próprios membros do governo, da equipe política do governo. Se necessário for, nós vamos atuar sempre dessa forma, de forma independente. Eu acho que essa aqui é a principal característica de um órgão de controle. Se nós atuar sempre com base na técnica, se nós deixarmos essa atividade ir para o lado político, caminhar para o lado político, nós sem dúvida estaremos fadados ao fracasso. Até porque a política sempre preserva alguém para punir o outro. É da lógica da atuação política. Partidária, sobretudo, né? Da política partidária. Eu tenho um número aqui que me chama muita atenção, que das mais de 400 empresas que estão sendo investigadas ainda, o valor a ser ressarcido num cálculo do Ministério Público chega a 4 bilhões de reais. Isso por si só já é fantástico. Dinheiro que se acredita desviado irregularmente, até porque foi desviado. Mas aqui tem um outro dado, que esse já é real, que a Prefeitura aumentou a arrecadação do município com ISS e o ABITS, que é o que fazia boa parte da corrupção acontecer, em 46%. Isso já é um fato real. É um fato real. É um dinheiro que já entra. É um dinheiro que já entra. De uma prática que foi completamente mudada. Exatamente. Que está criando uma nova cultura na relação do ente privado com o gestor público que tem ali a função de controlar isso de alguma maneira. Exatamente. Esse caso, Piotr, é um caso muito rico, merece ser estudado, porque ele revela uma série de facetas da corrupção. A primeira delas, e uma coisa que eu tenho me indagado todos os dias e questionado também o mercado, como um esquema tão grandioso, uma máfia que estava instalada na prefeitura, pôde perdurar por tanto tempo com a conivência de empresas que atuam no mercado da construção civil de São Paulo. Empresas essas que teriam todas as condições de fazer chegar às autoridades que estavam sendo vítimas de uma máfia. Não é a cultura da facilidade? Eu entendo que sim. E a vantagem? Eu entendo que sim. E da tolerância. Porque as empresas construtoras, estou falando das construtoras. As empresas falam, têm falado que são vítimas. E eu tenho indagado as construtoras, que vítimas são essas que quando tem a possibilidade de penalizar os seus algozes permanecem silentes? Vítima diz quando pagou, para quem pagou, quanto pagou e por que pagou. Passado aí, deflagrado a operação que desvendou o escândalo, você sabe quantas empresas procuraram a Controladoria para contribuir com as investigações? Uma. Nós temos mais de 500 empresas envolvidas. Uma procurou. Empresas que eu colocaria na classificação de corruptores. Corruptores. O corrupto é o funcionário da prefeitura que propõe Nós estamos falando, Piotr, de empresas que pagaram 500,
600 mil em um mês para um servidor público de propina. Depositaram na conta de empresas desses servidores públicos. Nós estamos falando de um desvio só nos últimos 5 anos, estimado em R$500 bilhão, 500 milhões de reais. Isso só no ISS Habits. Nós já sabemos que essa fraude não se limitou ao ISS Habits, que ela tinha também ligações com o IPTU, até porque a informação que a gente tem, que já foi apurada, a investigação do IPTU também está caminhando, é que era vendido um combo, vamos dizer assim, você vai pagar propina para o ISS e leva também o IPTU. Como que o mercado da construção civil, que financia a campanha eleitoral, que tem agenda com todo e qualquer agente político, não fez chegar a esses agentes, seja individualmente ou por meio de associações e sindicatos, ou seus sindicatos, que um esquema desse estava instalado na prefeitura. Eu não consigo acreditar que isso possa ser possível, porque os próprios integrantes desse esquema criminoso já falaram que o esquema funcionava há anos na prefeitura. Alguns falam que há 6, 7 anos na prefeitura. Não dá, honestamente, não dá para entender. O que hoje está, essa empresa que está se auto-intitulando como uma vítima, se ela pagou propina e for provada, ela vai ter que pagar o imposto de novo. Não apenas isso, ela vai pagar o imposto, vai pagar a multa e vai responder aos inquéritos que foram instaurados pelo Ministério Público e pela polícia. Então ela vai responder na esfera criminal, vai responder na esfera civil e, além disso, pagar a multa e o que deve à prefeitura. Não é que vai pagar 2 vezes, vai pagar muito mais do que 2 vezes. Muito mais do que 2 vezes. Por isso que o Ministério Público estimou esse valor, esse potencial em 4 bilhões. Porque aí você está incluindo ele, não fui eu que fiz esse cálculo, mas eu acredito que tenham sido consideradas as multas, tanto administrativas quanto as multas das ações judiciais, e também o ressarcimento que terá que ocorrer. Doutor, pelo que o senhor diz, a percepção da população revelada nessa pesquisa Ibope, que o senhor inclusive coloca na introdução, com relação à corrupção, da preocupação da corrupção mal a ser combatido logo, o país não cresceu 46%, a construção civil não cresceu 46% no último ano, mas se a arrecadação cresceu 46%, era dinheiro que estava sendo desviado. Sem dúvida. Ou uma mudança de postura do empresário que disse, agora acabou a festa. Exatamente. A festa deles. Exatamente. O cidadão é uma tragédia. Não há outra possibilidade. Ou as empresas se beneficiaram diretamente desse esquema criminoso, ou elas foram, no mínimo, coniventes. No mínimo, coniventes. E a omissão é crime, né? É crime. Até porque não estamos lidando com ninguém completamente ignorante. E aí a gente verifica grandes empresas que têm projetos de responsabilidade social, que gastam fortunas com publicidade para dizer que tem responsabilidade social. Que responsabilidade social é essa que permite uma tolerância tão grande com a corrupção? Que permite a empresa sonegar tributos dessa ordem, sangrando os cofres da prefeitura? Honestamente, no Brasil, se nós queremos combater a corrupção, também é necessário uma mudança no comportamento do setor privado. A gente sempre vincula a corrupção como um problema do setor público. De fato é um problema do setor público. Mas também temos que enxergar o papel do setor privado. Ou seja, sempre no Brasil se olhou apenas para o corrupto, que não existe sozinho sem o corruptor. Exatamente. Ao determinado funcionário, seja de qualquer esfera, da federal, seja do legislativo, seja da prefeitura, seja do órgão do Ministério da Saúde, ou seja lá o que for, sempre se olhava para aquele funcionário que teve uma atitude de quem se esperava, evidentemente, maior zelo e preocupação e ética. Mas esse sujeito nunca viveu sozinho, mas normalmente a própria imprensa tratou isso como o corrupto, sem falar com o corruptor. O senhor disse que é isso que está mudando. É exatamente agora. isso. Essa série de punições a essas empresas aqui que vão responder por isso, por terem aderido ao esquema, seja por conivência, omissão, ou seja lá o nome que isso tem, é aí que está o avanço. Exatamente. E a sorte dessas empresas é que quando o esquema ocorreu, ainda não estava em vigor a lei número 12.846, que vem sendo chamada de lei anticorrupção, que é a lei que responsabiliza, que permite ao Estado responsabilizar as empresas por atos lesivos praticados contra o poder público. Se essa lei tivesse em vigor, ela entrou em vigor em janeiro desse ano, por isso a gente não pode usar para penalizar as empresas. Porque a lei nunca retrocede para punir, né? Pelo menos num primeiro entendimento, não é possível. Nós iríamos aplicar multas
muito altas essas empresas. Além da multa da questão tributária, além da multa do procedimento judicial, nós íamos aplicar multas que poderiam chegar a 20% do faturamento bruto anual das empresas. Multas que, em alguns casos, podem chegar a 60 milhões de reais a uma única empresa. Então, a sorte desse pessoal, e eu tenho falado isso para as empresas, olha, a sorte é que a lei ainda não estava em vigor. Mas hoje a punição, qual será a punição que hoje a lei permite sem que haja essa possibilidade de usar essa lei que começou a vigorar em janeiro? Somente na esfera judicial. Na esfera administrativa, obviamente que a sanção pode ser aplicada uma multa em função de uma sonegação de tributos, mas não há penalidade. Porque as empresas não têm contratos com o poder público, então eu não posso nem declará-las inidôneas para contratar, porque são empresas que têm outro tipo de relação com o poder público. A relação delas é a questão tributária. Então nós vamos ficar dependendo das ações judiciais para que as empresas tenham algum tipo de penalidade. Na esfera administrativa, a nossa ação é limitada porque a lei ainda não estava em vigor. Então, Spinelli, eu tenho aqui alguns números do próprio estudo. Foram 394 denúncias recebidas via um formulário especial. Isso. O que é esse formulário diferenciado que permite que as pessoas façam a denúncia? Nós criamos no site da Controladoria um formulário específico com um tutorial para que o cidadão possa encaminhar a sua denúncia. Explicando o que deve conter uma denúncia, o que é desejável. E aí, por meio desse canal, dessa... vamos dizer, uma hotline para recebimento de denúncias, aí nós recebemos esse volume aí, que dá mais de uma denúncia por dia, né? Para compreender um pouco, eu vou usar a expressão em latim, talvez, familiar ao processo, o modus operandi disso tudo, sempre se diz que há falta de uso de inteligência em ações policiais ou mesmo de investigação, que normalmente quem faz primeiramente a polícia, mas é pelo corrupto do serviço público que se chega ao corruptor. Foi esse o formato. Nós usamos uma estratégia muito interessante, se me permite, nesse caso específico, e é uma estratégia que nós estamos conseguindo disseminar para outros órgãos de combate à corrupção no país. Que é da evolução patrimonial. Analisar, como nós tínhamos pouca gente em função do período de estruturação da Controladoria, e havia uma demanda por esse trabalho na cidade de São Paulo muito grande, né? São Paulo foi vítima de escândalos aí. Volta e meia, São Paulo aparece nas manchetes dos jornais como a Prefeitura de São Paulo vítima de mais um escândalo de corrupção. Nós chegamos na Prefeitura, e eu conversei isso com o prefeito, falei, prefeito, nós temos que atuar de forma muito incisiva, rápido, porque a sociedade espera isso da Controladoria. Não dá para esperar uma estruturação primeiro para que depois a gente possa atuar. Sim. Nós temos que mostrar para que viemos rapidamente. E aí nós usamos uma estratégia que foi fortalecer o setor de inteligência da Controladoria. Trouxemos um grupo de servidores do governo federal, da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, uma equipe que já trabalhava comigo em Brasília, que topou aceitar esse desafio. Recrutamos mais alguns servidores da Prefeitura que tinham um perfil adequado para isso e buscamos a corrupção por um outro caminho, que é muito pouco utilizado no Brasil, mas que é um caminho que também é muito importante, que tem resultados muito efetivos, que é examinar a compatibilidade entre o patrimônio do servidor e a sua remuneração. Verificar que servidores da Prefeitura, e foi isso que nós fizemos, tinham patrimônio aparentemente incompatível com seu salário, onde estavam esses servidores, em que setores esses servidores estavam lotados. E aí nós identificamos que na Secretaria de Finanças, num determinado departamento, havia servidores com patrimônio muito alto. E isso foi o primeiro insight para essa operação da máfia dos fiscais, né? Deixa eu só entender, o sujeito colocava no nome dele o que ele desviava de qualquer... A crença na impunidade, ou que isso não ia dar em nada, que não ocorreria em nada, que esse é o Brasil e nada vai tão adiante assim, era tanta que o sujeito colocava no nome dele próprio o dinheiro que ele conseguia. Às vezes não apenas no seu próprio nome, mas a gente consegue mapear também, às vezes em nome de empresas, às vezes em nome de parentes, mas nós conseguimos identificar isso. Mas nesse caso específico, era uma coisa tão flagrante... E aí nós, quando detectamos isso, fomos buscar e identificamos que já havia uma denúncia com relação a alguns desses servidores. Isso tudo foi fortalecendo aquela percepção de que ali poderia haver algum problema. E aí, num segundo momento, o que nós fizemos? Nós começamos a examinar o desempenho desses servidores. Solicitamos alguns relatórios à Secretaria de Finanças e verificamos que aquele grupo de servidores
a eles era destinado uma fatia mais interessante para fins de uma pessoa que quer obter uma vantagem devida, no que diz respeito às fiscalizações que faziam. Eles pegavam as grandes obras e o potencial arrecadatório deles era menor do que outros servidores que trabalhavam no mesmo setor. Nós fizemos uma estatística, uma análise estatística muito aprofundada. Ou seja, nós então identificamos um grupo de servidores com patrimônio alto. Identificamos que esses servidores eram beneficiados na distribuição do trabalho. Identificamos que nas fiscalizações que eles faziam, a prefeitura recebia um valor bem menor do que historicamente era registrado no setor. Havia uma denúncia. Tudo isso... Uma confluência de fatores. Confluência de fatores, e aí nós encaminhamos, buscamos uma parceria com o Ministério Público, iniciamos uma investigação que, com autorização da Justiça, nos permitiu interceptação telefônica, quebra do sigilo fiscal, quebra do sigilo bancário, e aí o caso veio à tona. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de patrimônio de alguns servidores, patrimônio que chega a 30 milhões de reais do servidor público. 30 milhões? Sem que ele tenha ganhado na loteria ou tenha recebido uma herança. Exatamente. O servidor com um pouco mais de 10 anos rico, na prefeitura, exatamente. 30 milhões de reais. Então é uma coisa que de fato é chocante. Uma prefeitura que está a todo momento com um problema financeiro e que tinha uma série de denúncias levando a isso. Exatamente. Então, Spinelli, o que o senhor diria hoje para aquele empresário que tinha o seguinte discurso: se eu não pagar a propina, a obra não anda? Eu diria que não dá mais para admitir esse tipo de comportamento. Eu acho que esse empresário ele deve procurar as autoridades, senão a gente não muda o país. Enquanto as pessoas ainda tiverem essa tolerância com esse tipo de prática, eu tenho batido muito nisso, Piotr, feito inclusive algumas palestras para o mercado imobiliário, mostrando exatamente isso. Quem denunciou não foi penalizado depois. O processo andou. Eu mostro com datas. Nós tivemos alguns casos no ano passado. No ano passado nós prendemos a controladoria, as ações da controladoria em parceria com a polícia e com o Ministério Público. Nós fizemos 6 operações. 11 servidores foram presos. Desses 11, 6 recebendo dinheiro vivo. De várias áreas. Prendemos um servidor da Secretaria do Meio Ambiente, um fiscal do Meio Ambiente, prendemos um engenheiro da Secretaria de Habitação, prendemos 2 fiscais da Subprefeitura de Santo Amaro, prendemos 2 fiscais da Subprefeitura da Sé, prendemos um fiscal de obras da Subprefeitura de Boimirim, prendemos os 4 fiscais, auditores fiscais, e nós recebemos esse caso, por exemplo, do servidor da Subprefeitura de Boimirim, é um caso, para mim, muito ímpar, porque foi uma denúncia de um cidadão pobre que estava construindo a sua própria casa e que um servidor da prefeitura estava indo lá achacá-lo e pedindo 6 mil reais. Quer dizer, como que um cidadão desse denuncia e uma grande construtora não denuncia? Ou seja, a participação individual, exatamente, voluntária. Esse cidadão foi nos procurar chorando, dizendo: eu não admito isso, eu sou trabalhador, estou construindo minha casa, não admito que alguém entre na minha casa para me roubar. E uma grande construtora não, diz que não tem, que é vítima do esquema? Não dá para acreditar. Me desculpe, Piotr, mas eu não consigo acreditar. Eu insisto, bato nisso, porque eu acho, inclusive, que o nome das empresas deveria ser divulgado. Eu acho que deveria ser. Não foi porque tem questões de sigilo fiscal, etc. Esse é um outro problema do Brasil, né? Esse extremismo na hora de se analisar a questão do sigilo fiscal. Eu, como contribuinte, eu, como cidadão, eu deveria ter o direito de saber que empresas pagam propina. Eu quero, por exemplo, não comprar um apartamento de uma empresa que só nega seus tributos. Sim, claro. Isso é um absurdo. E no Brasil, esse entendimento de que, por sigilo fiscal, o nome das empresas não pode ser divulgado. De empresa que já está condenada, que já tem ou que está apenas sendo investigada? Não, que a fiscalização já voltou lá, porque o que acontece, Piotr? No momento da operação, além da prisão, o juiz, o Poder Judiciário autorizou também um procedimento de busca e apreensão. Então nós fomos até a residência, os escritórios dos fiscais que foram presos e apreendemos documentos e outras coisas. Um dos documentos que nós encontramos em um dos computadores era uma planilha
com o sugestivo título de controle de traumas. Controle de traumas, em que constavam lá mais de 400 empresas dessa planilha. Inclusive o valor da propina paga, como é que foi a distribuição do dinheiro, quanto cada um recebeu, etc. Quer dizer, esse tipo... Aí agora a fiscalização voltou lá nas empresas e constatou, na maior parte dos casos, e que o tributo não foi recolhido. Por que a sociedade não pode ter essa informação? Onde nós estamos? Isso é um direito da sociedade, saber que empresa atua corretamente, que empresa é uma empresa limpa. Mas no Brasil, infelizmente, ainda há. A questão do sigilo precisa ser urgentemente debatida nesse país. Não dá para, invocando o sigilo, que é uma garantia, que tem que ser respeitada, obviamente, não estamos falando aqui de romper com nenhuma garantia constitucional. Agora, esse sigilo não pode prejudicar o interesse coletivo, não pode prejudicar o interesse público. E o interesse público, nesse caso, é mostrar para a sociedade quem atua corretamente e quem não atua. A própria empresa que admitiu ser vítima de um processo que o senhor deu detalhes de que ela poderia ter agido diferente, deveria e teria todas as condições, não preciso de uma condenação transitada em julgado para perceber que ela tem culpa. Exatamente. Culpa no comportamento de cidadã. E boa parte dessas empresas, eu suponho, tem programas de responsabilidade social, porque esse é um marketing que as empresas têm usado com muita frequência. Se o cidadão não sabe disso, ele vai acreditar no de responsabilidade social que a empresa divulga. Exatamente. Mas embora esteja ali... E são empresas, não estamos falando aqui de empresa pequena, não. Estamos falando de empresas que atuam, inclusive, em outros países. Eu falei, quando nós deflagramos a operação, que eu ia comunicar, que estamos só esperando a conclusão das investigações, né, a denúncia do Ministério Público, etc., para comunicar às autoridades estrangeiras. Porque não dá para admitir uma empresa estrangeira vindo pagar propina aqui no país, não paga no país dela, vem aqui no nosso país pagar propina aqui e vai ficar impune. Nós vamos comunicar às autoridades, até porque a legislação americana, os Estados Unidos têm uma legislação muito severa contra isso, né? Uma lei de 77, chamada de FCPA. Então nós vamos comunicar às autoridades estrangeiras, sim. Porque não dá para ser tolerante com isso. As nossas aqui nós vamos penalizar do jeito que dá. Mas as estrangeiras também têm que ter uma penalidade severa. Uma última pergunta, doutor Mário Spinelli, controlador-geral do município de São Paulo. O senhor é muito vibrante no que o senhor está descrevendo do seu trabalho. O senhor está tendo condições, eu lhe perguntei sobre a independência no começo da entrevista para trabalhar, mas apesar de ser ainda um órgão relativamente novo, dentro de uma estrutura que é gigante como a Prefeitura de São Paulo, não estamos falando do terceiro maior arrecadação do país, o senhor tem estrutura para continuar fazendo esse trabalho? A mínima necessária? Na verdade, essa estrutura ela vai se dar quando nós tivermos o nosso projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. Nós precisamos contar com a vontade política da Câmara, aprovar rapidamente o projeto, porque hoje a forma... volta e meia as pessoas me perguntam como garantir, eu tenho dito o seguinte, a controladoria é um legado para a cidade de São Paulo. Isso nunca aconteceu na cidade de São Paulo. E as pessoas perguntam, como garantir que a controladoria continue atuando dessa forma? Amanhã muda o prefeito, muda o controlador, como garantir? Falei, olha, o que nós estamos buscando na controladoria é institucionalizar o seu papel, fazendo parcerias, buscando mostrar para a sociedade o que a controladoria faz. Na área de transparência, por exemplo, nós estamos fazendo uma revolução no município. Acabou de sair um relatório internacional apontando a cidade de São Paulo como a que melhor cumpre a lei de acesso à informação no país, à frente, inclusive, do próprio governo federal, que tem um papel belíssimo no que diz respeito ao cumprimento da lei. Ficamos com uma nota altíssima. Isso já é resultado do trabalho da controladoria. E aí eu tenho dito o seguinte, nós precisamos, para que ela fique com um legado, nós precisamos institucionalizar, ter uma carreira forte, com auditores de carreira, né, um pessoal qualificado. Amanhã ou depois, se alguém quiser assumir a controladoria e transformar a controladoria num órgão de ficção, se nós tivermos essa institucionalização, esse reconhecimento da sociedade, isso fica mais difícil. Eu vou repetir aqui um dado que foi do começo dessa entrevista, que das mais de 400 empresas que estão sendo investigadas depois da instauração, do começo da Controladoria Geral do município de São Paulo, há um cálculo do Ministério Público que se pode chegar a 4 bilhões de valores sonegados, de dinheiro sonegado, 4 bilhões de reais sonegados. Mas o fato é que, embora o país não tenha crescido nada perto disso, nem o mercado da construção civil, seja lá o que for, a Prefeitura já conseguiu aumentar a arrecadação dela, a Prefeitura de São Paulo, com o ISS, o ABITS, em 46%. Acho que isso é prova real
de que há uma mudança de comportamento ou há um temor de que agora nada fica mais impune? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho destacado isso também. É uma mudança na relação da prefeitura com a sociedade. Evidentemente que essa mudança é uma mudança gradual, né? A gente sempre ouviu falar de problemas na prefeitura de São Paulo. Esses problemas não vão ser resolvidos da noite para o dia. Nós estamos buscando resolver esses problemas, mas esses números demonstram exatamente isso, né? Que quando a coisa funciona, é melhor para todo mundo. Quantas escolas, quantas creches poderiam ter sido construídas se esse dinheiro tivesse entrado na Aliás, tinha um cálculo de mais de 2.000, alguma coisa. A gente sempre faz, a gente adora fazer esse tipo de cálculo, Claro, claro. porque isso é a clara demonstração de como os resultados da corrupção são danosos para a sociedade. Como nós teríamos uma cidade muito melhor para todos, se a coisa funcionasse como deveria. O Brasil já não é mais assim, então. Acabou. Aquela ideia de que a corrupção faz parte do processo. Eu espero poder falar isso um dia com todas as letras. Acho que a gente está trabalhando para isso, o país evoluiu bastante, mas há muito o que se fazer ainda. Mas já há um número aqui que mostra que pelo menos boa parte já começou a entender a nova ideia do país hoje. Espero que sim. Eu acho que a sociedade também tem que entender que o momento de mudar as coisas é o momento do voto. Nós estamos aí diante de eleições, no final do ano, e é uma oportunidade ímpar de escolher bons candidatos, de verificar quais são as propostas dos candidatos com relação, por exemplo, ao combate à corrupção. Eu não tenho visto esse tema inserido no debate eleitoral. Bom, a próxima eleição para o município de São Paulo já dá para saber se os vereadores se comprometeram a ir adiante com essa lei que cria a controladoria, Exatamente. com a estrutura toda da controladoria. Exatamente. E é uma boa pergunta a se fazer aos candidatos a prefeito, por exemplo, quais são os seus planos com relação à controladoria. Sou Mário Vinícius Spinelli, controlador-geral do município de São Paulo. Obrigado, Piotr. Muito obrigado.